Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos nossos estudos na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Lembrando que serão 20 programas em que nos deteremos no estudo desses livros que têm feito grande diferença na vida daqueles que se esmeram em estudá-los, pois além de vários e importantes assuntos, eles nos orientam sobre um dos temas mais sugestivos que temos nas Escrituras Sagradas. Nós vamos considerar a maneira pela qual o apóstolo Paulo, no início do ministério, entendia a questão da volta do Senhor Jesus. Quando então todos nós seremos submetidos ao juízo divino. Mesmo que você esteja só, ou então esteja reunido com seus familiares, ou ainda no seu pequeno grupo, o meu desejo é que você possa usufruir da riqueza da palavra de Deus que encontramos nesses dois livros, nessas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Entretanto, antes de iniciarmos os estudos específicos nos textos desses livros, é bom recordarmos e termos consciência de algumas verdades. Para um estudo mais aprofundado, como desejamos fazer, é necessário que entendamos bem o que são as cartas do período do Novo Testamento. Você sabe o que são as cartas do Novo Testamento? Deixe-me colocar essa resposta de uma maneira bem simples. As cartas neotestamentárias são substituições por escrito do discurso oral que eram habituais na época do Novo Testamento. As cartas podiam ser consideradas também como documentos circulares, pois naqueles dias havia muita restrição na produção das cópias dos livros originais. As cartas não são tratados de teologia, muito pelo contrário, elas foram escritas e discutem assuntos específicos relacionados aos seus dias a cada situação. Em relação aos seus destinatários, podemos dividi-los em duas categorias. Eram cartas escritas às igrejas de um modo geral, incluindo todos os frequentadores das igrejas de uma certa localidade, mas também eram cartas escritas especificamente para futuros pastores e líderes das igrejas. As cartas de Paulo, escritas até entre os seus encarceramentos, por exemplo, em Roma, estão entre os escritos mais antigos do Novo Testamento. As cartas do Novo Testamento, então, evidenciam que a liderança cristã era predominantemente formada por uma elite já letrada. E essa constatação é feita a partir da qualidade do grego e dos recursos literários da maioria das cartas, principalmente dos escritos de Paulo. É necessário entendermos também que as cartas são doutrinárias, pois elas discorrem sobre as necessidades de uma pessoa, de uma comunidade ou de uma região específica, quando então eram aplicados os princípios extraídos da história oral até então do Evangelho. Portanto, diante dessas constatações dos Evangelhos e do livro de Atos, é possível extrairmos princípios, porém, das cartas devemos extrair doutrina, encarando-as como normativas para a nossa vida cristã. Temos que considerar também que existem duas posições em relação ao valor que se dá a esses escritos. Temos a posição dos conservadores e a posição dos liberais. Os teólogos e pesquisadores liberais não utilizam a história e a tradição da igreja como fator determinante para compreendermos as cartas. Utilizam, sim, pesquisas rigorosas, tratamento da Bíblia como se fossem documentos, como se fosse literatura comum. Por outro lado, os teólogos e pesquisadores conservadores aceitam a tradição da igreja no que se refere aos autores, ocasião, propósito e datas nas quais essas cartas foram escritas, foram produzidas, e a posição que defendemos, embora reconheçamos a importância da pesquisa moderna, é a de considerarmos com mais peso os conceitos e posições conservadoras tradicionalmente aceitos. Então, ao voltarmos a nossa atenção para o estudo dessas duas cartas do apóstolo Paulo que compõem aquele conjunto de 13 cartas paulinas, nós devemos estar atentos para as lições que vamos aprender. As cartas de Paulo foram escritas num espaço de pelo menos 20 anos. A missão de Paulo concentrou-se especialmente nos gentios. Ele tinha viajado para a Galácia, Ásia, Frígia, Caia, Macedônia, e dessas localidades ele também escreveu as suas cartas. Então,
tendo essas considerações como base para os nossos estudos, vamos às questões introdutórias relativas especificamente a essas cartas, duas cartas às igrejas de Tessalônica, ou a comunidade cristã de Tessalônica. Em primeiro lugar, em relação à introdução, a primeira carta aos Tessalonicenses, devemos entender o seguinte. Paulo visitou Tessalônica, capital da Macedônia, na sua segunda viagem missionária por volta do ano 51 d.C. Lucas fala da rápida visita do ministério de pregação que Paulo ali com Silas teve e da perseguição subsequente que os fez sair da cidade. Paulo escreveu 1 Tessalonicenses em resposta ao relatório de Timóteo pouco depois da chegada desse a Corinto. A autoria, logicamente, vários autores e vários pais da igreja afirmam que Paulo é o autor dessas cartas. E os dados históricos, confirmados com o livro de Atos, demonstram que Paulo é, de fato, o autor. Lemos isso em Atos, capítulo 17, 1 a 9, e também todo esse contexto do capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses. Também em Atos 18, nós encontramos fonte que nos autorizam a dizer que Paulo é o autor. Muito bem, devemos considerar também agora, para entendermos todo o contexto, a cidade de Tessalônica. Como que era essa cidade? Era uma cidade grande, importante na sua região. Era um porto natural muito movimentado na extremidade do Golfo Termaico. Ela estava localizada na famosa Via Egnatia, uma grande estrada militar romana que ia desde a costa balcânica ocidental até Istambul, até a atual Istambul, é isso mesmo. A cidade se notabilizava por ser um elo de ligação e comunicação entre a Via Egnatia e a estrada que conduzia ao Danúbio no norte, ligando então Roma ao Oriente. O seu comércio era florescente e a sua população passava de 250 mil pessoas. Para aqueles dias, era uma grande população. Essa cidade então recebeu o nome de Tessalônica, em homenagem à irmã de um rei macedônico no final do século IV a.C. E era a cidade capital do distrito da província romana da Macedônia. Quando você na Bíblia encontra a palavra Macedônia, lembre-se então de que Tessalônica é a capital dessa região. Ela era autogovernada por politarcas, uma classe de oficiais peculiares à região. Muito bem, entendendo bem essa questão da cidade e tendo esse conhecimento, vale a pena agora observarmos a formação da igreja dos Tessalonicenses. A história da formação da igreja é encontrada em Atos 17, 1 a 9. Paulo começou seu ministério na cidade procurando uma sinagoga judaica, como era o seu costume. Por isso podemos supor que houvesse ali alguns judeus na sua membresia. Porém, como lemos em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10 e Atos 17 e 4, é praticamente certo que a igreja se compunha da maioria gentílica, muito mais gentios do que judeus. Como é que podemos encarar esse contexto quando a carta foi escrita? É importante que tracemos a localização de Paulo e de seus companheiros quando da escrita dessa carta. Com base no livro de Atos, podemos perceber a sequência daquela viagem ministerial e a época certa da composição dessas duas cartas. Essa era a segunda viagem missionária que tinha se iniciado em Atos 15:40 e continuou até Atos 18:22. Logo depois do Concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé se dividiram e aqui então em Atos 15:40 iniciamos essa segunda viagem missionária, focando Lucas a viagem de Paulo e Silas. Durante essa segunda viagem missionária, quando ele, Paulo e seus companheiros chegaram a Troade,
o autor do livro, isto é, Lucas, juntou-se a eles. Essa segunda viagem missionária de Paulo ocorreu entre os anos 51 a 53, sendo que depois de percorrer por terra algumas regiões da Ásia Menor, Paulo teve uma visão sobrenatural em Trode e foi orientado para atravessar para a Europa, para pregar nas cidades da Macedônia e da Acaia. Nessa segunda expedição, Paulo foi acompanhado por Silas e anunciou o Evangelho também. Paulo foi acompanhado por Silas e anunciou o Evangelho também em Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, de onde retornaram para a Ásia Menor, desembarcando em Éfeso, e depois ele atravessa a província da Galácia. Ele tem agora em sua companhia Timóteo, tornando-se então esse homem, ou esse jovem Timóteo, um outro importante colaborador do apóstolo. Em Trode, conforme mencionamos, também Lucas juntou-se ao grupo. E em Filipos, depois daquela visão que Paulo teve, Paulo foi preso. Você se lembra desse episódio? Após o quê? Após ele ter libertado da possessão demoníaca uma escrava que fazia adivinhações. Mas, milagrosamente, ele e Silas foram libertados à noite através de um terremoto. E lá em Filipos eles deixaram uma igreja constituída, uma igreja amiga, alegre, funcionando na casa de Lídia. Em Tessalônica, conforme Atos 17 e 9, os missionários obtiveram um grande resultado, porque alguns judeus foram persuadidos a se unirem com Paulo e Silas, bem como uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, conforme lemos no versículo 4 conforme lemos em Atos 17 e 4. Certamente, fruto dessas conversões, a igreja cristã de Tessalônica foi organizada. Depois de enfrentarem dura oposição dos judeus, e após serem reconhecidos como aqueles que estavam transtornando o mundo, os missionários partiram para a cidade de Bereia. Lá obtiveram êxito, e certamente ali também surgiu uma igreja. Porém, lá também houve perseguição, e tiveram que sair da cidade. A próxima etapa dessa segunda viagem, Paulo foi pregar em Atenas, tendo ele deixado Silas e Timóteo em Tessalônica, enquanto Lucas tinha ficado em Filipos, provavelmente pastoreando aquela igreja até o ano 57, quando novamente se uniu a Paulo e seus companheiros, já viajando pela terceira vez nessa terceira viagem missionária. Na cidade de Atenas, Paulo fez um discurso no Areópago, na colina de Marte, mas poucos se converteram. Foi na cidade de Corinto que Paulo fundou uma importante igreja, tendo ficado na cidade durante um período de mais ou menos 1 ano e 6 meses, sendo ajudado ali por um casal de judeus, Áquila e Priscila. Foi exatamente dessa cidade que ele escreveu para Tessalônica. Depois, eles foram até Éfeso. De Éfeso, Paulo navegou para Cesareia, apresentando-se depois à igreja de Jerusalém, e depois retornou a Antioquia da Síria para a igreja de onde tinham partido pela primeira vez para pregar o evangelho aos gentios. Então, de Corinto, ou de Éfeso, mas certamente mais Corinto, durante essa segunda viagem é que Paulo escreveu essas duas cartas aos Tessalonicenses. Com que propósito? Paulo recebeu o relatório de Timóteo que os tessalonicenses estavam firmes na fé e se desenvolvendo consideravelmente, porque os distúrbios e as oposições que o apóstolo recebeu forçou-o a deixá-los antes do tempo adequado. Diante do relatório positivo, Paulo então sentiu-se encorajado a escrever à igreja recém-fundada. Ele escreveu para os Tessalonicenses porque muitos novos convertidos estavam enfrentando provações. Ele também escreveu para defender-se dos boatos dos seus inimigos que espalhavam inverdades sobre eles. Ele escreveu para que algumas práticas fossem corrigidas e escreveu para demonstrar o valor e a responsabilidade da vida de santidade que todo cristão deve desenvolver, preparando-se para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Esse é um tema muito importante também nessa carta, e ele escreveu também para esclarecer algumas dúvidas dos tessalonicenses que tinham a respeito daqueles que já tinham morrido em Cristo.
Agora, a pergunta que devemos fazer e devemos responder é: em que data essa carta foi escrita? Paulo deixou Tessalônica não mais do que 6 meses antes de escrever essa carta. Então, nós temos que entender que uma confirmação sólida dessa data foi achada numa inscrição escavada em Delfos, na Grécia, que data o proconsulado de Gálio. O proconsulado de Gálio entre os anos 51 e 52, e assim coloca na mesma data a presença de Paulo em Corinto, capítulo 18 do livro de Atos. Portanto, escreveu essa primeira carta, Paulo, nesses anos, exatamente, entre 51 e 52. Então, essa provavelmente é a data de 1 Tessalonicenses e também de 2 Tessalonicenses, porque foi uma carta escrita 6 meses depois da primeira carta. Se considerarmos Gálatas, escrita entre 48 e 49, como a primeira carta de Paulo, essas 2 cartas aos Tessalonicenses seriam logo a seguir a 2ª e a 3ª carta. Qual foi o local? A carta foi escrita de Corinto, como nós já tínhamos mencionado, ainda durante essa segunda viagem, durante o tempo em que Paulo estava constituindo a igreja dos coríntios. Qual é a teologia dessa carta? Será que essa carta, uma carta tão pequena, tem uma teologia? Sim, com certeza. A teologia básica de Paulo sobre a salvação e sobre Cristo e a sua volta compõe a essência da epístola. Paulo mencionou várias vezes o Evangelho, apesar de não fazê-lo no contexto da justificação da fé. Mas é interessante notarmos que cada capítulo dessa carta termina com uma referência à segunda vinda de Cristo, dando então o capítulo 4 mais atenção ainda ao assunto. Nos versículos 9 a 10 do capítulo 1, nos versículos 19 a 20 do capítulo 2, nos versículos 13 do capítulo 3, nos versículos 13 a 18 do capítulo 4 e nos versículos 23 e 24 do capítulo 5, todos esses versos tratam sobre a volta de Cristo. Então, a segunda vinda parece permear toda a carta. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é o assunto fundamental nessa carta aos Tessalonicenses. As 2 cartas escritas são designadas as cartas escatológicas do apóstolo Paulo. Nesse texto de 1 Tessalonicenses, nós encontramos palavras sobre fé, esperança e amor. Eu estou passando para você agora uma ideia do que você vai encontrar nesses 20 estudos, nesses 3 estudos de 1 Tessalonicenses e 7 estudos de 2 Tessalonicenses. O ministério aprovado por Deus, dignidade da vida cristã, a minha glória e a minha alegria é servir o Senhor. Enfim, assuntos muito interessantes. Oração por desenvolvimento da fé, a moralidade sexual, a necessidade de uma vida santa, a esperança mesmo na tristeza, o dia do Senhor e exortações gerais sobre a volta de Cristo. São assuntos, querido amigo, muito importantes que eu quero convidá-lo realmente a se programar para estudá-los comigo. Por quê? Porque a carta tem um valor teológico. E qual é esse valor? A epístola é mais prática do que teológica. Veja bem, a epístola foi escrita especificamente para dar ânimo àqueles que estavam preocupados com crentes que já tinham morrido. Palavras de consolo e esperança de Paulo sobre a ressurreição dos crentes também trouxeram boas notícias para a igreja de todos os tempos, de todos os lugares. Essas boas notícias servem de base para uma vida prática e santificada. Portanto, vale a pena perceber a parte prática e a parte teológica dessa carta. Por que devemos, enfim, estudar esse livro? Porque essa carta foi escrita para uma época como a nossa? Bom, sendo palavra de Deus, com certeza sim. Ela refere-se a uma cultura repleta de imagens sedutoras e tentações sexuais. Nessa carta temos uma perspectiva clara do eterno debate que temos sobre as coisas materiais e os valores espirituais. Ao nos esforçarmos para termos uma vida íntegra, numa sociedade libertina como a nossa, o estudo dessa carta nos encoraja e nos anima dizendo: fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Querido amigo, o meu convite é esse. Esteja conosco durante os próximos 19 programas para estudarmos as cartas de Paulo aos Tessalonicenses.
Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.